Hello, how are you all today? Welcome to our 17th class. Today we are going to start our studies on present perfect, ok? Então, pessoal, hoje nós iniciaremos os nossos estudos sobre o present perfect, né? Ou presente perfeito, tá bom? Eu dividi essa aula aqui em duas. Talvez até eu faça uma terceira, ainda estou pensando, mas a princípio pelo menos 2 aulas nós vamos precisar para tratar desse assunto aqui, que é um novo tempo verbal bem legal. Vocês vão ver, não tem muito segredo, mas como não tem um paralelo exato com o português, costuma gerar um pouco de dúvidas, um pouco de dificuldades para nós que somos falantes do português, tá bom? Bom, na aula de hoje então eu quero apresentar para vocês quando é que nós utilizamos o present perfect e como é que ele é formado, né? Qual é a estrutura de uma frase no present perfect, tá joia? Na aula que vem, então, aí sim nós estudaremos como utilizar o present perfect na negativa, para fazer questões, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho, então, no uso do present perfect, tá joia? Vamos iniciar, então, aqui com uma noção mais geral, principalmente para entender quando é que a gente utiliza esse tempo verbal? Olha lá, então vamos estudar aqui uma situação, a situation. Então olha lá. Simon doesn't know where his keys are. Simon doesn't know, o Simon não sabe, where his keys are. Onde as suas chaves estão. Olha lá, então ele não sabe. Vocês concordam comigo que essa é uma situação presente? Olha só, eu até utilizei aqui o simple present, não é? He doesn't know, ele não sabe. He doesn't know where his keys are. Olha só, de novo, simple present, verbo to be no simple present. Então essa é uma situação presente. Ele não sabe aonde estão, desculpem, ele não sabe onde estão as suas chaves. E agora então, olha só. He lost them yesterday. Então ele perdeu essas chaves, he lost them, ele as perdeu ontem. He lost them yesterday. E agora? Concordam que nós estamos aqui, então, sobre um fato que ocorreu no passado, né? Nós estamos falando desse fato, que ele perdeu as chaves dele ontem. Esse fato, então, que aconteceu no passado, e aqui eu utilizei o simple past, não é isso? Olha só, eu consigo identificar quando foi que essa ação aconteceu no passado. Ela aconteceu ontem, então, simple past. E essa ação que aconteceu no passado tem um reflexo, tem uma consequência no presente. Qual é a consequência no presente mesmo? Nós já vimos aqui, olha só. Ele perdeu as chaves ontem e agora, no presente, ele ainda não sabe onde essas chaves estão, ok? Então, nesse caso, ou seja, de uma ação que aconteceu no passado e que tem uma consequência para o presente, a gente pode sim utilizar o present perfect, ok? Present perfect, ele é uma mistura, né? Então, do passado com o presente, tá joia? Como é que ficaria, então, essa frase no present perfect? Simon has lost his keys. Então, a gente pode dizer, estudando toda essa situação aqui, né? A gente pode afirmar, então, Simon has lost his keys, tá joia? A tradução para nós no português é o Simon perdeu as suas chaves, né? Ao pé da letra, tem gente que gosta de traduzir o tem perdido suas chaves, mas não faz sentido, né? Não é essa a ideia de tem perdido. Algumas vezes o present perfect pode ser traduzido por tem feito, tem procurado, tem perdido, tá bom? Mas nesse caso não. Nesse caso a gente utilizaria no português o passado simples. Ele perdeu as suas chaves, ok? So Simon has lost his keys, ok? Another situation. Agora a mesma coisa, só que eu vou inverter a ordem. Eu vou começar agora com a ação no passado, olha lá. Francine cleaned her house this morning. Então essa manhã, olha, eu consigo identificar quando isso aconteceu. Francine cleaned her house. Ela limpou a casa dela. Essa manhã. Isso aconteceu no passado. Bom, agora no presente a gente pode dizer her house is very neat. Neat é um sinônimo para clean, organize, né? Então está organizada, arrumada, limpa, ok? Her house is very neat. Então olha só, ela limpou no passado e qual a consequência para o presente? A casa dela está limpa até agora. Né? Eu poderia dizer, por exemplo, para vocês, né, que ela limpou a casa dela 2 meses atrás e não necessariamente, até provavelmente, a casa dela não estaria mais limpa. Então, perceba, quando a gente quer dizer quando uma situação aconteceu no passado, né, que nem eu coloquei aqui, ó, this morning, essa manhã, this morning, então a gente usa o simple past, que é o que nós já aprendemos. Mas agora, quando a gente quer mostrar que alguma coisa que aconteceu no passado
tem uma certa continuidade, né? Mas não uma continuidade no sentido de ser o past continuous, né? Mas tem uma consequência, um reflexo no presente, aí a gente usa o present perfect. Então aqui a gente poderia dizer Francine has cleaned her house. Francine has cleaned her house. Então, a Francine limpou a sua casa, né? Veja que para nós, em português, a gente utilizaria o simple past normalmente. É aí que surgem várias dúvidas para nós, falantes de português, quando usar o simple past, quando usar o present perfect. Então, a primeira diferença que eu quero mostrar para vocês, e a mais importante, onde a gente mais erra, é nesse caso. Então, olha só, quando eu quis identificar quando essa ação aconteceu no passado, eu usei o simple past. Quando eu quero dar uma ideia geral e dizer que essa ideia, que esse fato que ocorreu no passado, traz uma consequência para o presente, aí eu uso o present perfect, né? Vocês já devem ter percebido, então, que o present perfect também é um tempo composto, né? A gente tem sempre o verbo have mais um verbo no particípio. E é isso que a gente vai ver, então, a partir desse momento. Então, como é que é formado o present perfect? Olha só, o present perfect é um tempo composto formado do verbo have ou has. E em que tempo que ele vai estar conjugado? Olha aqui, pessoal. Present perfect. Se é present perfect, em que tempo que o verbo auxiliar, o nosso auxiliar agora, não é o do, não é o does, não é o verbo to be. É o verbo have, ok? To have, que é o verbo ter, né? Mas aqui ele está sendo utilizado como auxiliar. Então ele vai estar conjugado no presente. Ok? Simple present. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Ok? Então aquela conjugação que nós aprendemos desde lá do início do básico 1, né? É a conjugação do verbo to have que a gente vai utilizar. E depois nós teremos o verbo principal, ou o segundo verbo, que vai estar agora sim num tempo verbal novo para nós, que é o particípio passado, past participle, ok? E como é que a gente forma o particípio passado? Bom, a gente tem, nesse caso, aliás, nós temos dois casos para observar. O primeiro deles é no caso de nós termos verbos regulares. Lembram-se quando nós estudamos o passado, que alguns verbos eram regulares e os outros eram irregulares. Quando os verbos eram regulares, como é que a gente fazia o passado mesmo? Por exemplo, o verbo to work, trabalhar. A gente só acrescentava o ed, não é isso? Então, worked, worked, né? Então agora a gente vai continuar mantendo a mesma regra para o particípio passado. Espera aí, pessoal, não entendi nada. Calma. Toda vez então que o verbo for regular, os mesmos verbos que nós víamos lá como regulares, eles vão ficar igual no simple past, ou seja, com ed no final. Olha aqui alguns exemplos, olha só. They have worked too much. They have worked too much. Então, olha só, o verbo to have, que é o nosso auxiliar conjugado para they, né? They have, e o verbo work no particípio passado. Ué, mas o work no particípio passado é exatamente igual simple past. Pronto, pessoal. Já resolvemos mais da metade dos nossos problemas. Os verbos regulares nós já sabemos conjugar no particípio passado. É só colocar ed no final, igual no simple past. Tranquilo, né? They have worked too much. Eles trabalharam muito, né? Em alguns casos eles têm trabalhado muito, né? E sim a gente poderia achar um paralelismo com o português, mas nem sempre vai dar para fazer essa tradução ao pé da letra, né? Eles têm trabalhado muito. A gente vai ter que ver caso a caso, ok? Now, he has never played tennis. He has, olha aqui o verbo has, e o verbo to play também é um verbo regular. A gente só acrescentou o ed. He has never played tennis. Ele nunca jogou tênis. He has never played tennis. Eu estou especificando quando é que essas ações ocorreram no passado? Não, nunca, ok? Se tiver especificado quando a ação ocorreu, não pode usar o present perfect. Tem que usar o simple past, tá bom? Então percebam que aqui dá uma ideia de período de tempo também. Olha só, quando eu digo eles nunca jogaram tênis. Então eu estou dizendo, do início da vida deles até hoje, eles nunca jogaram. Ok? Então veja que tem um reflexo no presente. Até hoje eles não jogaram, mesmo hoje eles ainda não jogaram tênis. Ok? And I have traveled a lot. Eu tenho viajado muito. Eu viajei muito. I have traveled a lot. Eu viajei muito, eu tenho viajado muito. Ok? Bem tranquilo então, quando nós temos os verbos regulares, no problem. Bom, e se nós tivéssemos um verbo irregular? Vamos ver um exemplo aqui, olha só.
They have eaten too much. E o que é esse eaten aqui? Eaten é o verbo to eat, comer. Então, eles comeram ou eles têm comido, veja que não faz muito sentido para a gente, né? Em alguns casos, talvez, eles têm comido muito, eles comeram muito. Então, olha só, they have eaten too much. E aí, como é que eu vou fazer para saber se o verbo, como conjugar o verbo no particípio passado, se esse verbo for irregular? Mesma coisa, pessoal, que a gente vinha fazendo, né, com os verbos irregulares no Simple Past. Não quer dizer que eles vão ser sempre iguais. Na maioria das vezes não serão iguais. Mas o princípio é o mesmo. Achou um verbo, não sabe se é regular ou não? Vai naquela listinha lá, inclusive estou deixando aqui para vocês na descrição do vídeo um link para essa lista, tá? Se não, podem ir lá no meu site e baixar também a lista lá de verbos irregulares. E aí nós teremos então 3 colunas, né? Olha, eu simulei um pedacinho aqui da lista para vocês, olha. Na primeira coluna, nós teremos então aqui o verbo, né? No caso aqui o verbo to eat, certo? Depois a gente tem na segunda coluna aqui o Simple Past, né? O Simple Past do verbo eat é ate, ate, tá joia? E aí, se vocês olharem na listinha lá, vai ter uma terceira coluna. Essa terceira coluna que tem o Past Participle, e nesse caso aqui é eaten, ok? São as 3 formas que o verbo eat pode assumir no inglês, ok? Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten, né? Comer, comeu, e o comido, né, seria mais ou menos assim, tá bom? Bom, nós temos aqui um segundo exemplo, olha só. She has never seen a play. She has never seen a play. Ela nunca viu uma peça de teatro, né? Então, quando a gente usa a play, é uma peça. Então, olha só, o verbo agora é o verbo to see, que é o verbo ver. Então, olha só, o verbo to see, no passado, lembram-se dele? É só. E aqui a gente já sabe, então, que no particípio vai ser seen. See, saw, seen, ok? São as 3 formas do verbo ver, to see, ok? And the third example, you have lost weight. You have lost weight. Você perdeu peso. You have lost weight. Então aqui o verbo to lose, né, certo? É o verbo perder, to lose. E aí no passado ele vai ser lost e no particípio também ele vai ser lost. Então em alguns casos nós teremos uma coincidência entre o Simple Past e o Past Participle, mas nem sempre, tá joia? Então vamos lá, recapitulando. Primeiro caso, verbos regulares termina em ed exatamente igual ao Simple Past. Os irregulares tem que olhar na listinha lá, na terceira coluna, nós temos o Past Participle. Então eu tenho que decorar a lista, professor? Não, pessoal, a gente vai utilizando, né? E conforme a gente vai utilizando, a gente vai ampliando o nosso vocabulário e isso daqui a pouco vai estar memorizado, vocês vão se acostumar com as formas dos verbos, ok? Vamos lá então? Olha só. Quando é que a gente usa o Present Perfect, então? Nós iniciamos lá com 2 situações, né? Que foi então essa primeira ideia que eu quis passar para vocês, que é a mais importante, porque é a que mais confunde com o Simple Past, tá bom? Olha só. Use the present perfect for past events connected to the present. Foi isso que nós falamos, não é isso? Use o present perfect para eventos passados conectados, connected to the present, ao presente, como nós vimos, né? A ação ocorreu no passado, mas tem um reflexo, uma conexão com o presente. E aí o exemplo, Simon has lost his keys. Então Simon perdeu as suas chaves. Veja, a grande dificuldade para nós é que aqui o tem perdido não faz sentido, né? Ele tem perdido as suas chaves com frequência? Pode ser, mas essa não é bem a ideia. A ideia é que ele perdeu mesmo, só aconteceu no passado uma vez só. Não necessariamente dá essa ideia de frequência, né? O tem perdido as suas chaves todos os dias, por exemplo, é uma maneira de nós utilizarmos o Present Perfect. Nós já falaremos sobre ela. Aí é tranquilo, porque tem paralelismo com o português. A gente poderia traduzir por tem perdido, né? Os 2 verbos. Mas nesse caso, não. A gente tem que traduzir aqui, como eu digo, a tradução ela sempre é um problema, e eu sei disso, por isso que eu tento trazer para vocês aqui sempre esse caso, que é o mais complicado, porque a gente na hora de traduzir parece que não faz sentido, né? O Simon perdeu as suas chaves, então por que eu não uso o Simple Past aqui? Poderia ser utilizado? Poderia, mas a ideia é um pouquinho diferente. O que eu quero dizer quando eu digo Simon has lost his keys? Eu quero dizer o seguinte, olha, he lost them in the past. Ele perdeu essas chaves no passado. But still doesn't have them. Mas ele ainda não as tem. Ele ainda não encontrou essas chaves, entendeu? Então, quando nós dizemos Simon has lost his keys, você já pode ter a certeza de que ele ainda não encontrou. Essa é a ideia, essa é a conexão com o presente. Se eu utilizasse o Simple Past,
Simon lost his keys. O Simon perdeu as suas chaves? Você não sabe se ele já encontrou, se ele não encontrou, né? Falar, eu perdi a minha chave durante as minhas férias de verão em 1984. Provavelmente eu já achei aquelas chaves, ou já não importa mais, né? Então, o Simple Past, ele é utilizado então para identificar quando uma ação aconteceu. E o Present Perfect, ele dá essa ideia de conexão com o presente. Aquela ação ainda tem uma relevância hoje, ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês em primeiro lugar. Bom, mas há outros usos do Present Perfect, sim. Olha só, the Present Perfect can show the repetition of an activity before now. É justamente aquilo que nós falamos agora há pouco. O Present Perfect, ele pode mostrar a repetição de uma atividade antes do agora, né? Antes desse momento. Então, olha só. Specific time is not important, né? O momento específico, quando essa ação ocorreu ou se repetiu, não importa, né? Então, nesse caso, sim, é o caso que nós também utilizamos em português o tempo composto, tá joia? Por isso, esse caso é mais fácil de identificar para nós. Por exemplo, I have cleaned my bedroom twice this week. Então, eu tenho limpado, né? Mas aqui também ficaria melhor limpei. Eu limpei o meu quarto 2 vezes essa semana. Ora, então aqui eu estou mostrando algo que se repetiu no passado. Bom, mas aqui será que eu estou especificando quando aconteceu? Não. Você não sabe quando aconteceu a ação, não sabe se foi segunda, se foi quarta, certo? Você só sabe que foi 2 vezes essa semana. Você sabe a frequência, mas não sabe exatamente quando ela aconteceu. Por isso aqui, specific time is not important. Então, o momento específico da ação não é importante, ok? Another example. I have already made 3 calls for that restaurant. Eu já fiz, I have already made 3 calls, eu já fiz 3 chamadas, 3 ligações para aquele restaurante. Então, também essa ideia de repetição de algo que se repetiu no passado antes do momento presente, ok? E se quisessem, a gente pode contrair o I have e ia ficar I've. I've already made 3 calls for that restaurant, ok? Na aula que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas contrações, tá? Como contrair com o sujeito, né, com os pronomes, e também como contrair com o not, quando nós virmos a negativa. Eu só queria indicar para vocês que existe essa possibilidade, então, do have ser contraído com os pronomes sujeito, ok? Subject pronouns. Cuidado, então, pessoal, que isso vale quando o have for o auxiliar do present perfect. Cuidado para não confundirem com simple present, né? Eu tenho um carro. I have a car. A gente não vai dizer I've a car. Não faz sentido, tá bom? É só quando o verbo have for o verbo auxiliar no present perfect, tá? Nós falaremos mais sobre isso na próxima aula, porque também nós veremos que para fazer as perguntas e a negativa, nós vamos utilizar o auxiliar, como nós sempre fizemos até hoje, que é aqui o verbo have. Então, no caso, o have vai passar para frente do sujeito no present perfect, mas no simple present não, né? I have a car, eu nunca vou perguntar have you a car? Não existe, né? É do you have a car? O auxiliar do simple present é o do, tá bom? O have é auxiliar do present perfect. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Primeiro eu quero que vocês entendam o uso aqui do present perfect, ok? E um terceiro uso, então, use the present perfect to say that you have already or never done something. Então, use o present perfect para dizer que você já fez ou nunca fez alguma coisa. Então, agora, o present perfect também pode ser utilizado quando nós queremos dizer que algo já aconteceu ou nunca aconteceu. Sempre essa ideia que pega toda a vida, todo um período, ok? Então, por exemplo, olha lá. I have never been to Aruba. I have never been to Aruba. Eu nunca estive em Aruba. Então aqui o verbo to be, né? Claro, vocês já devem imaginar, o verbo to be é irregular, certo? Então se olharem na listinha lá, o particípio passado do verbo to be é been. Então eu nunca estive, olha só o verbo estar, né? Eu nunca estive em Aruba. Então quando eu nunca estive, né? Nós estamos querendo especificar algum período de tempo? Sim, um período de toda a minha vida. Então eu, durante toda a minha vida, have never been to Aruba. Okay? Eu nunca estive em Aruba. Okay? So, another example. Have you ever eaten Thai food? Então aqui esse ever, essa ideia assim, de alguma vez na sua vida, né? Então, você já comeu
comida tailandesa? Have you ever eaten Thai food? Alguma vez na sua vida você comeu comida tailandesa? And you can answer, I have already eaten Thai food, né? Então aqui no caso afirmativo, sim, I have already, eu já comi, I have already eaten Thai food, eu já comi comida tailandesa. Ou se quiser dizer eu nunca comi, I have never eaten Thai food, ok? I have never eaten Thai food. A gente vai falar mais sobre isso também nas próximas aulas, mas só para vocês então terem essa ideia de que nós podemos usar o present perfect para tratar de algo que já ou jamais aconteceu, tá bom? Então lembrando então, o already e o never, eles vão ficar entre os verbos, olha só. Have already eaten, have never eaten. Então o already e o never, eles vão ficar então, né, entre os dois verbos aqui do present perfect, ok? Bom, vamos praticar um pouquinho, pessoal? A primeira parte que eu quero praticar com vocês é a utilização da lista. Peço para vocês qualquer coisa, então parem um pouquinho o vídeo aqui, baixem lá a lista no meu site ou aqui na descrição do vídeo e tentem ver comigo aqui se vocês, né, conseguem utilizar a lista, é bem simples. Então vamos, né, qualquer coisa, se vocês pararam agora, podem voltar aqui para a gente, com a lista na mão, então, utilizá-la. Olha lá. O verbo to watch, né, que é assistir, observar, watch. Então, o verbo to watch está na lista, olhem lá na letra W. Não está, né? O que significa isso? Significa que ele, muito provavelmente, é um verbo regular. Então, a gente só vai acrescentar o ed, watched, watched, né? Então, tanto o simple past quanto o past participle, só ed no final. O verbo steal está na lista? Podem olhar lá na letra S, você vai encontrar lá o verbo to steal, que é roubar. Você vai ver que a coluna seguinte vai ter stole, né? Roubou, simple past stole, e o past participle stolen, stolen. Steal, stole, stolen, né? O verbo arrive, né? Letra A, bem fácil de identificar, ele não está lá porque ele é regular. Então, arrived. Read, read está lá. Professor, mas o read é tudo igual. Read, read, read? Não. Muda a pronúncia, ok? Então, no caso do verbo to read, a gente vai usar o passado e o particípio como read. Read, read, read. Read, read, read. Ok? Embora, então, a escrita seja igual, muda a pronúncia, ok? Read, read. Ok? Drive. Drive também está na listinha, não tá? Então, drive, drove, driven. Drive, drove, driven. E bring, brought, brought. Nesse caso, de novo, coincidência entre o simple past e o past participle, não é isso? Bring, brought, brought. Tá joia? Então aqui só para vocês então utilizarem um pouco a listinha e ver como é que ela funciona. Agora sim vamos praticar mesmo o present perfect. Now, how many times has Chris done these things? Quantas vezes o Chris fez essas coisas? Olha lá. See an opera. Quantas vezes ele viu uma ópera? A gente vai dizer 2 vezes este ano. Então como a gente vai dizer isso usando o present perfect? A gente vai dizer Chris has seen an opera twice this year. Chris has seen an opera twice this year. And how many times has Chris found money? How many times has Chris found money? Never. Então, nunca na vida dele ele encontrou dinheiro. Nunca. Como é que a gente diz então? Chris has never found any money. Chris has never found any money. Nunca encontrou dinheiro. Nunca encontrou qualquer dinheiro, né? A gente usa aqui o any, ok? Now, how many times has Ellen done these things? How many times has Ellen done these things? Então, olha só, do laundry. Do laundry é lavar a roupa, né? A gente vai dizer, então, 3 times today. 3 times today. Então, olha só, hoje ela já lavou a roupa 3 vezes. Como dizer isso, então? Helen has done laundry 3 times today. Helen has done laundry 3 times today. And have a fever. Então, a Ellen já teve uma febre once this month. Uma vez esse mês. Olha só, eu queria chamar a atenção de vocês, porque agora a gente vai ter o verbo have também como verbo principal. O que acontece? Lembram-se quando a gente tinha o verbo do como principal e auxiliar? Sem problema, usa 2 vezes, igual nós faremos aqui. Olha lá. Então, she has had a fever once this month. She has had, ela teve uma febre uma vez esse mês. She has had a fever once this month. Ok, pessoal? Então,
Essa era uma primeira introdução que eu queria trazer para vocês sobre o Present Perfect, né? É um tempo um pouquinho mais complexo que os que a gente já estudou até aqui, mas é bem tranquilo também, né? Sabendo quando utilizar, vocês não vão errar. Então, na próxima aula, nós falaremos um pouquinho mais sobre o Present Perfect e eu vou trazer para vocês, então, como manipulá-lo, né? Como tornar as frases negativas e interrogativas, tá legal? Espero ver todos vocês na próxima aula. Um forte abraço. See you all next class.